Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui para a defesa de dissertação da aluna Júlia Conrad. Queria inicialmente agradecer à banca examinadora, a professora Bruna, a professora Rotineia e a professora Laís, que é suplente na banca e está participando aqui da defesa, e eu, Fábio, que é co-orientador do trabalho. Então, o trabalho que vai ser apresentado hoje é defendido pela Júlia, é modelos Weibull autorregressivo e de média móveis para dados hidroclimáticos. Júlia, você tem até 50 minutos para fazer a apresentação do trabalho, certo? Então, a palavra está contigo. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Júlia Conrad e hoje eu vou então fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, intitulada Modelo Weibull autorregressivo de médias móveis para dados hidroclimáticos. Esse trabalho foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, na área de concentração de recursos hídricos e saneamento ambiental, com orientação da professora Débora Bayer e com orientação do professor Fábio Bayer. Bom, então, a modelagem, ela é atualmente uma das ferramentas mais utilizadas para fazer uma análise do comportamento de uma determinada série temporal, né, verificar características relevantes, periodicidades e também fazer previsão dessa série temporal. Em específico, a análise e previsão de dados hidroclimáticos, ela tem um papel muito importante no planejamento e gestão de recursos hídricos e energéticos de uma determinada região. Os processos hidroclimáticos, em geral, eles podem ser considerados estocásticos, né? Eles sofrem, então, influência de uma série de fatores aleatórios que não é possível quantificar de forma exata. E também na natureza, a maioria das séries temporais, não todas, né, mas a maioria consistem em processos que são temporalmente dependentes. Por exemplo, a vazão que corre no rio hoje depende da vazão que corria no rio ontem, que depende da vazão que corria anteontem, né? Então, existe uma autocorrelação dentro das séries de dados. E essas duas características, então, tornam interessante a modelagem desse tipo de processo através de modelos estocásticos. Em específico, então, modelos ARMA, autorregressivos e de médias móveis, porque esse tipo de modelo ele consegue absorver na sua estrutura essa autocorrelação presente na série de dados. Mas, por padrão, esses modelos ARMA, eles supõem que a variável em estudo é normalmente distribuída, né? A gente sabe que a distribuição normal é bem conhecida e ela é aplicável para várias situações, mas para dados hidroclimáticos, por vezes, ela não é a melhor escolha, principalmente pela questão do espaço paramétrico da média dela abranger tanto os reais positivos quanto também negativos. E na natureza, a maioria das variáveis é somente maior ou igual a zero, né? Não existe precipitação negativa, não existe vazão negativa, por exemplo. Então, por vezes, modelar esse tipo de variável com a distribuição normal pode vir a nos gerar aí valores modelados, valores preditos pelo modelo menores que zero, que é uma coisa impossível de acontecer, né, fisicamente. E também a questão da simetria que existe no histograma da distribuição normal, né? A gente sabe que uma série de variáveis, principalmente quando a gente pensa em extremos, costumam ter histogramas assimétricos. Então, também para esse tipo de variável, a distribuição normal não seria a melhor escolha. Então, nesse sentido, nos últimos anos, vem sendo propostos outros modelos utilizando essa estrutura ARMA, mas supondo outras distribuições de probabilidade para a variável em estudo. E pelo que a gente pesquisou até então, a distribuição Weibull, que ela é bem conhecida aí na área hidroclimática, ela ainda não possuía um modelo autorregressivo de médias móveis, supondo então distribuição Weibull, né, para a variável em estudo. Essa distribuição ela tem características bem interessantes para a questão dos dados hidroclimáticos, como, por exemplo, o espaço paramétrico da média dela abranger somente os reais positivos, que é o que realmente acontece na natureza. Ela também possui assimetria no seu histograma, na verdade, ela é uma distribuição bem flexível, de acordo com os valores que você dá para os parâmetros de escala e de forma, que são os parâmetros que indexam essa distribuição, você consegue que ela tenha um comportamento semelhante até a outras distribuições, como a exponencial e até mesmo como a normal. Então, ela é uma distribuição bem flexível. E essas características tornam ela uma boa escolha para modelar extremos, vazões e velocidade do vento. Existem já uma série de trabalhos que comprovam que ela confere um bom ajuste para esse tipo de variável. Então, nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho foi propor um modelo estocástico dinâmico que funcione como uma ferramenta para analisar dados hidroclimáticos autocorrelacionados, assimétricos e limitados inferiormente em zero.
Como objetivos específicos, então, a gente tem propor um modelo autorregressivo de médias móveis, supondo a distribuição de probabilidade Weibull, propor um teste paramétrico para avaliar a presença de tendência em série de dados autocorrelacionados, baseado, então, nesse modelo proposto, realizar uma avaliação numérica para analisar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros e também para o teste proposto, e, por fim, avaliar a aplicabilidade desses métodos propostos, tanto para dados hidrológicos quanto para dados climáticos. E aí, nesse trabalho aqui, a gente, então, deu enfoque para vazões e velocidade do vento. Bom, falando um pouco sobre o modelo. A gente chamou o modelo de Wei-ARMA, porque ele, então, une a suposição de distribuição de probabilidade Weibull com uma estrutura ARMA. A distribuição de probabilidade Weibull, como eu disse, ela é indexada por dois parâmetros, parâmetro de escala e parâmetro de forma, mas para inserir ela nessa estrutura ARMA foi necessário fazer uma reparametrização dessa distribuição em termos da sua média, né? Então, agora a distribuição Weibull passou a ser indexada por μ, parâmetro que é a média, né? E por delta, que seria o parâmetro de forma da distribuição. Essa média condicional da distribuição Weibull, e ela vai ser dada por essa expressão aqui embaixo, que é a expressão autorregressiva de médias móveis, onde a gente tem um parâmetro alfa, que é o intercepto. Temos aqui um componente de regressores ou covariáveis, onde xt seriam, então, uma série de covariáveis utilizadas, e beta é o parâmetro relacionado a essas covariáveis. Temos aqui uma componente autorregressiva, onde a gente tem os parâmetros φ autorregressivos. Essa componente autorregressiva, ela tenta explicar o valor da variável no instante atual t, com base nos valores nos instantes anteriores, né, até o instante anterior p, ordem p autorregressiva. E, por fim, a gente tem uma componente, então, de médias móveis, onde tem os parâmetros θ de médias móveis, e essa componente, ela tenta explicar, então, o comportamento da variável no instante atual t, com base no erro de médias móveis dos instantes anteriores, até o instante anterior q, então, ordem q de médias móveis. Esse erro de médias móveis nada mais é que a diferença entre o valor real observado da série de dados e o valor predito pelo modelo nos instantes anteriores. Vale lembrar que a inserção desse componente de covariáveis não é obrigatória no modelo, é justamente uma das vantagens dos modelos ARMA, é que você pode fazer a modelagem somente com base na variável em estudo. Você não precisa, obrigatoriamente, de nenhuma série secundária para fazer ali a modelagem. E, por fim, então, esses valores preditos pelo modelo, eles são transformados por uma função de ligação, onde aqui a gente usou a função logaritmo, a fim de garantir que todos os valores preditos pelo modelo estejam contidos no espaço paramétrico da média da distribuição Weibull, ou seja, somente nos reais positivos, né? A função logaritmo é uma função que qualquer número que você aplica o logaritmo retorna um número positivo. Bom, e aí esses parâmetros, né? A alfa, beta, φs, tetas e também o parâmetro delta aqui da distribuição Weibull, eles precisam ser estimados, né? Para cada série de dados que você for modelar, você vai ter diferentes valores para os parâmetros. Então, nesse trabalho, a gente escolheu fazer a estimativa dos parâmetros pelo método da máxima verossimilhança, onde a gente obtém os estimadores de máxima verossimilhança condicional para cada um dos parâmetros. Esse método ele já é bem conhecido, ele tem boas propriedades estatísticas, especialmente em grandes amostras, e ele costuma performar bem, então, para observações disponíveis na hidrologia e também para a estimação de parâmetros da distribuição Weibull, né, de acordo com o que foi visto na literatura. Bom, para você obter os estimadores de máxima verossimilhança condicional, é necessário maximizar a função de log verossimilhança, né? A função de log verossimilhança é o somatório do logaritmo da função densidade de probabilidade da distribuição Weibull parametrizada em termos da sua média. Então, para maximizar essa expressão, a gente precisa derivar ela em função de cada um dos parâmetros do modelo, né? Assim, a gente obtém uma expressão, né? Derivando, a gente obtém uma expressão para cada um dos estimadores do modelo. E isso acaba gerando, então, o vetor score. No momento que a gente iguala, então, todo esse sistema de equações do vetor score a zero, né, a gente consegue, então, maximizando esse sistema de equações, obter uma estimativa para cada um dos parâmetros. Esse sistema ele não tem solução em forma fechada, então a gente realizou uma maximização utilizando um algoritmo de otimização, né, BFGS foi o que a gente escolheu.
Vale lembrar que toda a implementação do modelo e todas as análises que estão sendo feitas foram feitas utilizando o software R, né, em linguagem R de programação. Bom, e aí, então, após realizar a estimativa dos estimadores, a gente realizou uma avaliação numérica desses estimadores para verificar se a implementação estava ok, se os métodos utilizados se adequam realmente à série de dados que a gente está querendo modelar, né? Então, essa avaliação numérica dos estimadores foi feita a partir de uma simulação de Monte Carlo, que nada mais é que simular um grande número de vezes séries de dados e inserir no modelo para verificar qual que é a resposta do modelo a essa série de dados. Né? Então, a gente realizou 5.000 reamostras, ou seja, a gente simulou 5.000 séries de dados sintéticas advindas de um processo ARMA-Weibull distribuído, com parâmetros fixados. Então, a gente conhecia os parâmetros, a gente que fixou esses parâmetros, a gente vai inserir cada uma dessas séries no modelo e verificar o que é que o modelo nos retorna, né, de resultado para os parâmetros. E a gente vê se, então, os resultados que o modelo está retornando estão realmente próximos dos valores fixados ou não. A gente, então, considerou 3 diferentes modelos, modelo Weill-ARMA 1.0, ou seja, com uma ordem autorregressiva e 0 ordens de médias móveis, modelo Weill-ARMA 1.1, modelo Weill-ARMA 2.1. Né? Esses valores fixados para os parâmetros e essas ordens P e Q dos modelos foram todos baseados em séries de dados reais hidroclimáticas, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre elas. Bom, opa. Sobre os tamanhos amostrais, então, a gente testou 5 diferentes tamanhos amostrais para verificar qual era o comportamento do modelo em pequenas amostras e em grandes amostras. Então, todos os tamanhos amostrais são múltiplos de 12, considerando que a gente vai modelar séries de dados mensais. Então, uma série de dados mensais com 60 observações seria uma série de 5 anos de dados, enquanto uma série de dados mensais com 720 observações seria uma série com 60 anos de dados. Né? São valores ali, são tamanhos amostrais bastante encontrados dentro da área hidroclimática. E por fim, então, cada um desses modelos, cada um desses tamanhos amostrais foram simulados com e sem a inserção de uma covariável de sazonalidade, né? Uma curva cossenoide ali, simulando essa sazonalidade intraanual existente nas séries, justamente para verificar se há ou não uma diferença de comportamento do modelo quando existe sazonalidade dentro da série de dados. Por fim, então, essa simulação foi toda avaliada em termos de média, viés relativo, que é a diferença entre o valor previsto pelo modelo, para o valor estimado pelo modelo, né, para cada um dos estimadores, e o valor fixado para cada um dos parâmetros. E, por fim, o erro quadrático médio, que é uma medida de acurácia, então, que leva em consideração o viés e a variância dos estimadores. Bom, aqui eu vou apresentar somente as tabelas para o modelo Weill-ARMA 1.1, porque a gente obteve resultados bem semelhantes para todos os 3 modelos, por questão de brevidade. Né? Mas, então, o que aconteceu? A gente verificou que, conforme se aumenta o tamanho amostral, vão melhorando ali o viés e o erro quadrático médio dos estimadores. Né? Eles vão ficando cada vez mais próximos a zero. Por exemplo, aqui no parâmetro Φ, a gente tem que, no menor tamanho amostral, tínhamos aí um viés relativo de menos 4%, quase, né? E lá no maior tamanho amostral, o viés relativo diminuiu para menos 0,03%, né? Então, esse foi o comportamento em geral que aconteceu para todos os parâmetros. E a gente observa que, na verdade, mesmo para pequenos tamanhos amostrais, a gente já tem ali um valor de viés relativo bem interessante, né? Bem próximo a zero. Mas, especificamente, a partir do N240, os viés relativos, eles passam a ser menores que 1%, né? Então, a diferença do valor estimado para o parâmetro para o valor real fixado foi menor que 1%, né? Um valor bem satisfatório. E na comparação entre a série com sazonalidade e sem sazonalidade, então a gente verifica que houve um pequeno incremento aqui no viés relativo, mas o erro quadrático médio dos estimadores continua praticamente o mesmo. Então, não houve ali uma diferença muito grande no comportamento do modelo, utilizando ou não sazonalidade, né? E esses resultados da avaliação numérica, então, eles validam a implementação que foi realizada e também o método escolhido para a estimação dos parâmetros do modelo. Bom,
A sequência, então, a gente partiu para a proposição de um teste paramétrico de tendência baseado no parâmetro beta, que é relacionado às covariáveis, né, do modelo proposto, que nada mais é que realizar, então, um teste de hipótese sobre o parâmetro beta, onde a gente vai testar a hipótese nula de que beta é igual a zero, ou seja, não há tendência na série, contra a hipótese alternativa de que beta é diferente de zero. Então, há uma tendência significativa na série, né? Para realizar esse teste de hipótese, então, primeiro faz-se necessário a obtenção da matriz de informação de Fisher, que ela é dada por menos a esperança da segunda derivada da função de log verossimilhança em função de cada um dos parâmetros do modelo, né? Então, ali para obter os estimadores de máxima verossimilhança, a gente derivou a log verossimilhança, a função de log verossimilhança uma vez, e aqui para obter a informação de Fisher, a gente deriva uma segunda vez. Né? Isso nos gera, então, a matriz de informação de Fisher, cuja inversa da matriz de informação de Fisher é a matriz de variância e covariância assintótica dos estimadores. A partir dela, então, a gente consegue obter uma estatística de teste Z para o parâmetro beta e, na sequência, conseguimos obter um p-valor para esse parâmetro beta. Esse p-valor, a gente compara ele com o nível de significância fixado, por exemplo, 5%. Né? Então, se o p-valor for menor que esse nível de significância fixado, a gente rejeita a hipótese nula. Então, a gente acaba inferindo que há tendência significante na série. Agora, se esse p-valor resultar acima do nível de significância, então a gente não tem informações suficientes ali para rejeitar a hipótese nula, então a gente acaba aceitando que não existe tendência na série. Novamente, também o teste paramétrico de tendência foi avaliado numericamente via simulação de Monte Carlo. Foram considerados os mesmos cenários anteriores ali, né, os mesmos 3 modelos, o EIRMA 0, 1 e 2, 1, os mesmos 5 tamanhos amostrais. Né, mas nessa análise, a gente, além de realizar a avaliação numérica do teste proposto, a gente comparou os resultados dele com 2 testes de tendência bem usualmente utilizados na área hidroclimática, né, que são os testes de Mann-Kendall e Mann-Kendall sazonal. Né, eles ambos são testes não paramétricos, então são testes que podem ser utilizados quando a suposição de normalidade é violada, né, porém o teste de Mann-Kendall original, ele considera que todas as observações da série são independentes, né. Já o teste de Mann-Kendall sazonal, ele foi uma melhoria aí do teste de Mann-Kendall original, que buscou levar em consideração um pouco dessa autocorrelação presente na série de dados. Então, por isso que a gente escolheu esses 2 testes para comparar com o teste proposto. E, por fim, então, toda essa avaliação a avaliação foi realizada em termos de tamanho e poder do teste. Bom, o tamanho do teste é a probabilidade do erro tipo 1, né? Então, é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, ou seja, é a probabilidade do teste de tendência errar, né? Identificar tendência quando, na verdade, não há tendência. Então, nesse caso, a gente simulou a série sintética sob hipótese nula, fixando o parâmetro beta igual a 0, né? Normalmente que você multiplica 0 por uma série de tendência ali. A modelagem, né, não tem tendência, né? Vira tudo 0. E a gente, então, realizou 5.000 reamostras, né, nessa simulação de Monte Carlo. O esperado é que os testes, eles identifiquem a presença de tendência quando não há tendência, ou seja, eles errem somente 5% das vezes, que é o nível de significância que foi fixado. Bom, aqui como resultados do modelo EIRMA 1.1, a gente verifica que o teste proposto, ele se mostrou um pouquinho distorcido para menores tamanhos amostrais, mas conforme a gente vai aumentando aí o tamanho amostral, a taxa de rejeição dele se aproxima cada vez mais do nível de significância fixado, né, de 5%. Isso já é esperado, né, dado as propriedades assintóticas aí dos estimadores de máxima verossimilhança. Já os testes de Mann-Kendall e Mann-Kendall sazonal, eles se mostraram distorcidos para todos os tamanhos amostrais, mesmo os tamanhos amostrais maiores, né. Aqui, por exemplo, o tamanho amostral de 720, os testes de Mann-Kendall tiveram uma taxa de rejeição de mais de 20%, né? Isso são mais de 4 vezes o valor do nível de significância. Então, significa que eles estão errando, eles estão identificando a presença de tendência quando não há tendência, um número muito maior de vezes do que eles deveriam identificar, né? Então, são ditos distorcidos.
Já no modelo EIARMA 2.1, a gente teve um comportamento um pouquinho diferente, né? Para o teste proposto, na verdade, a gente teve um comportamento semelhante. Novamente, conforme se aumenta o tamanho amostral, a taxa de rejeição vai se aproximando do nível de significância. Mas para os testes de Mann-Kendall e Mann-Kendall sazonal, eles também tiveram uma distorção em todos os tamanhos amostrais, porém dessa vez foi uma distorção para menos, né? Então eles estão errando menos do que eles deveriam errar, falando em palavras, né? Enfim. Mas ambas as distorções, elas tanto para mais quanto para menos, elas não são desejáveis, né? Isso pode vir a influenciar aí bastante na nossa análise. Só fazendo uma conclusão, né, isso acaba então demonstrando que, principalmente para maiores tamanhos amostrais, o teste proposto, ele se mostrou teve melhores resultados aí na análise de tamanho do teste. Bom, na análise de poder do teste, primeiramente a gente precisou equalizar os tamanhos dos testes, né, utilizando um nível de significância empírico, porque senão essas distorções que ocorreram na análise de tamanho do teste pode vir a influenciar na análise do poder do teste, e a gente não consegue ter uma comparação precisa, né, entre os 3 testes de tendência analisados. Então, o poder do teste é 1 menos a probabilidade do erro tipo 2, ou seja, é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, é a probabilidade do teste de tendência aceitar, realmente identificar a tendência quando existe tendência. Nesse caso, então, as séries sintéticas foram simuladas sob hipótese alternativa, com diferentes valores para beta, e conforme você aumenta o valor para beta, você aumenta a magnitude da tendência que é inserida na série de dados. Então, conforme maior a magnitude da tendência, a gente espera que os testes tenham mais facilidade em identificar essa tendência. Para essa análise foram feitas 1000 reamostras, né, de cada um dos modelos, por cada um dos tamanhos amostrais, né, e foram, então, realizados esses 3 testes de tendência. Bom, aqui o resultado do poder do teste foi apresentado de forma gráfica, já que foram simulados diferentes valores para beta. Aqui no eixo Y a gente tem, então, a taxa de rejeição, e no eixo X a gente tem os valores que foram testados para o parâmetro beta. A linha azul é o teste proposto, a linha vermelho e a linha cinza são os testes de Mann-Kendall e Mann-Kendall sazonal, respectivamente. E aqui a gente observa que em todos os 5 tamanhos amostrais testados, né, o teste proposto se mostrou mais poderoso, ou seja, ele foi capaz de identificar a presença de tendência já em menores magnitudes dessa tendência, né? Para os outros modelos ali, o EIARMA 1.0 e 2.1, a gente teve um resultado bem semelhante. Bom, e por fim, então, a gente buscou avaliar a aplicabilidade do modelo e também do teste de tendência propostos em dados hidroclimáticos reais. Essa avaliação, então, ela se baseou na metodologia Box e Jenkins, que tem 5 passos. O primeiro passo seria a especificação de uma classe geral de modelos, né? O modelo ARMA tradicional, modelo EIARMA, modelo HARMA, modelo beta-ARMA, enfim. Então, a gente vai especificar uma classe geral de modelos que vai ser testada. Na sequência, então, se faz necessária a identificação das ordens P autorregressivas e Q de médias móveis para cada uma das classes de modelos especificadas, né? Aqui a gente escolheu, para fazer a identificação, utilizar o critério de informação de AKI, que é o AIC, que é uma das metodologias mais utilizadas para a comparação entre modelos. Bom, após identificar, então, as ordens P e Q que melhor se ajustam aos dados, né, que geram um menor valor de AIC, a gente realiza a estimação dos parâmetros, no caso do modelo proposto, então, com base nos estimadores de máxima verossimilhança condicionais que foram obtidos nesse trabalho. E, na sequência, a gente faz, então, um diagnóstico do modelo. Esse diagnóstico é feito com base numa análise dos resíduos do modelo. Então, para verificar se o modelo conseguiu capturar todas as características relevantes, todo o comportamento da série de dados de forma satisfatória, ou se ainda ficou ali características junto com os resíduos do modelo. Então, na verdade, os resíduos eles não podem ter nenhum padrão perceptível, né? Eles têm que ser independentes e identicamente distribuídos, I e D. No caso da gente, então, do modelo, então, passar pela fase de diagnóstico, né? Ele está apto para realizar previsões passos à frente. Seria o 5º passo da metodologia. Bom,
Especificamente, a análise e previsão de vazão, ela é importante, por exemplo, para a operação de reservatórios, de hidrelétricas, de captação de água. Ela é importante no dimensionamento de diversos tipos de estruturas que sofrem a influência da vazão, como, por exemplo, pontes, dispositivos de contenção de enchentes, e também ela é importante para captação de água e diluição de efluentes, né, outorgas de captação de água e de diluição de efluentes, além de muitas outras aplicações. A maioria das abordagens estatísticas usuais que são utilizadas na área hidrológica, ela assume que a variável em estudo é normalmente distribuída, que é o caso da utilização dos modelos ARIMA. Né? Dentre os modelos ARMA, o modelo ARIMA, que é uma generalização ali do modelo ARMA tradicional, é o mais utilizado na área hidrológica, né, para modelar, então, vazão. Mas também já existem diversos trabalhos que utilizaram modelos baseados na distribuição Weibull para descrever eventos de vazão, mas eles também se baseiam daí na suposição de independência entre as observações da série. O modelo proposto, o EIARMA, ele então une essas duas questões, né? A possibilidade de levar em consideração a autocorrelação presente na série de dados e também a suposição de uma distribuição de probabilidade talvez mais adequada para a modelagem de vazão. Então, para comprovar aqui a correta suposição de distribuição de probabilidades realmente influencia na modelagem, a gente, então, realizou uma comparação entre os resultados obtidos pelo modelo proposto, o EIARMA, e pelo modelo ARMA tradicional, né, modelo ARIMA, na análise e previsão de vazões médias mensais. Bom, para essa análise, então, a gente utilizou uma série de dados de vazões médias mensais, advindo da estação pluviométrica 85600000, que está localizada no Rio Vacacaí, no município de Restinga Seca, Rio Grande do Sul. Essa série de dados foi obtida através do portal HidroWeb, da Agência Nacional de Águas, e ela abrange, então, o período de 2010 a 2019. O período de 2010 a 2018 foi utilizado para o ajuste, fase de ajuste do modelo, e o ano de 2019, então, foi deixado para a realização da fase de previsão. Aqui, então, eu apresento alguns gráficos de caracterização da série de dados, onde a gente observa aqui nesse primeiro gráfico que há claramente uma componente sazonal nos dados, né, uma sazonalidade intraanual nesses dados de vazão. Aqui no segundo gráfico a gente tem a função de autocorrelação, né, onde a gente observa que esse processo é advindo de um processo ARMA, então a gente tem aqui na autocorrelação a presença de curvas senoides que vão se atenuando ao longo do tempo. E por fim aqui a gente tem um gráfico da série temporal, né, ao longo do tempo ali, onde a gente observa que possivelmente existe a presença de tendência na série de dados. Então, com base nisso, né, a gente especificou ali os modelos, o EIARMA e o modelo ARMA tradicional, e realizou uma busca ali dos quais foram os melhores ordens, né, autoregressivas e de médias móveis que melhor se ajustaram aos dados. E a gente, então, encontrou que a melhor ordem para o modelo EIARMA foi 1,0, uma ordem autoregressiva e 0 ordens de médias móveis. Para o modelo ARMA tradicional, foram 2 ordens autoregressivas e 2 ordens de médias móveis. Esses foram os modelos que apresentaram um menor A e C, né? E aqui, então, a gente tem os valores estimados para os parâmetros do modelo. Aqui a gente, então, considerou uma covariável de sazonalidade, beta 1, já que a gente verificou que existia sazonalidade na série de dados, e uma componente de tendência, né? Então, beta 2, então a gente inseriu também uma série linear crescente para simular a presença de tendência na série, já que visualmente a gente detectou essa presença de tendência. Então, aqui a gente tem os valores estimados para os parâmetros e o p-valor, onde a gente verifica que para todos os parâmetros o p-valor foi menor que o nível de significância fixado. Então, rejeita-se a hipótese nula de que o parâmetro é igual a 0. Então, os parâmetros realmente são todos significativos, inclusive o parâmetro de sazonalidade e, inclusive, o parâmetro de tendência. Então, através do teste de tendência proposto, né, na análise aqui do p-valor, a gente verifica que há tendência na série de dados. O teste de Manquenda e o teste de Manquenda sazonal também verificaram essa presença de tendência na série de dados. Bom, na próxima etapa, então, se faz o diagnóstico do modelo com base na análise dos resíduos, né? Aqui a gente verifica graficamente que não é possível detectar um padrão específico nos resíduos, né? Aqui as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos
também não demonstram uma autocorrelação significativa. E, por fim, foi aplicado, então, o teste de Jung-Box para verificar se os resíduos são ou não IID, e a gente, então, obteve como resultado de que os resíduos são, sim, independentes e identicamente distribuídos. Então, o modelo, isso aqui são o diagnóstico dos resíduos para o modelo proposto, o EIARMA, né? Então, a gente verifica que o modelo conseguiu capturar bem as características da série de dados e pode ser utilizado para previsão. Então, aqui a gente tem um gráfico que demonstra que a linha contínua em preto são os valores observados, né, que realmente ocorreram. A linha em vermelho são os valores preditos pelo modelo proposto e a linha em azul são os valores preditos pelo modelo ARMA tradicional. Aqui a gente tem, então, a análise das medidas de acurácia, né, onde a gente considerou o A e C, o erro quadrático médio e o erro absoluto percentual. A média dos erros absolutos percentuais. Graficamente, a gente observa que o modelo proposto ele conseguiu capturar melhor o comportamento da série de dados, principalmente em relação aos picos, né, onde a gente tem que o modelo ARMA tradicional teve picos mais suavizados, né, e, em específico, nessa série de dados, o modelo ARMA tradicional, aqui no ano de 2012, ele predisse valores negativos, que é uma coisa que é fisicamente impossível de ocorrer e que, utilizando a modelagem com o modelo EIARMA, né, isso a gente não corre o risco disso acontecer, já que o espaço paramétrico da média da distribuição Weibull é somente os reais positivos. Aqui na análise das medidas de acurácia, também o modelo proposto performou melhor em 2 das 3 medidas observadas. Né? Então, para essa série de dados em específico, a gente verifica que considerar que ela possui distribuição Weibull, né, e modelar ela através da distribuição EIARMA é mais adequado do que modelar ela através do modelo ARMA tradicional, né, modelo ARIMA. Bom, em relação à análise e previsão de velocidade do vento, então, que é a variável climática que a gente está considerando, ela é bem importante na relação de mecanismos ali oceânico-atmosféricos, principalmente na modelagem de alturas de onda. A velocidade do vento também é um dos parâmetros mais importantes para a determinação da evapotranspiração, né, que faz parte, então, do balanço hídrico de uma determinada região. E, por fim, principalmente, a análise e previsão de velocidade do vento é muito importante na área de produção de energia eólica. Bom, novamente, também, a distribuição Weibull é bem conhecida para modelar a velocidade do vento. Já diversos trabalhos utilizaram modelos baseados na distribuição Weibull para análise de velocidade do vento, mas, novamente, sempre se baseiam na suposição de independência entre as observações da série, o que pode não ser verificado, né, na realidade. E aqui a gente também, então, tem uma outra distribuição de probabilidade, que é a distribuição Rayleigh, que temos já um modelo, né, autoregressivo de médias móveis que considera essa distribuição, que costuma oferecer um bom ajuste para a velocidade do vento. Então, na comparação entre os resultados, na comparação da análise e previsão de velocidade do vento, a gente fez, então, uma comparação entre o modelo proposto EIARMA, o modelo ARMA tradicional e o modelo HARMA, né, que já foi proposto, né, já existe um artigo propondo ele, na análise e previsão de séries de velocidade do vento máximas e médias mensais. Primeiramente, então, a gente utilizou uma série de velocidades do vento máximas mensais da Estação Meteorológica 83-93-6, localizada em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa série foi obtida através do Banco de Dados Meteorológicos do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e ela, então, tem um período de 2010 a 2020. Novamente, aqui, com os gráficos, a gente observa claramente uma componente sazonal nos dados. A gente observa também claramente aqui uma autocorrelação existente na série de dados. Mas aqui no gráfico da série temporal, aparentemente não parece ter tendência na série de dados. Mas a presença de tendência foi testada através do teste paramétrico proposto, né, para verificar se ela realmente existe ou não. E aqui, então, a gente obteve que o modelo, o EIARMA 2.1 foi o que melhor se ajustou aos dados, então 2 ordens autoregressivas e 1 ordem de médias móveis. E aqui a gente tem os valores estimados para cada um dos parâmetros e o p-valor. E aqui a gente observa que o p-valor para o parâmetro beta relacionado à tendência, ele foi maior que o nível de significância fixado.
Então, a gente acaba observando que realmente não há tendência significativa na série de dados. Tanto os testes de Mann-Kendall quanto de Mann-Kendall sazonal, eles também foram aplicados e eles também não detectaram a tendência nessa série de dados. Então, a gente estimou novamente ela, né, desconsiderando essa covariável de tendência, para ficar mais correta a modelagem. Aqui a gente tem, então, os valores estimados para cada um dos parâmetros para o modelo EIARMA 2.1. O modelo ARMA, que melhor se ajustou aos dados, foi o 2.2. E para o modelo HARMA, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar um conjunto de ordens autoregressivas e de médias móveis em que todos os parâmetros autoregressivos e de médias móveis resultassem significativos. Então, talvez pelo fato da distribuição Rayleigh ser uma distribuição um pouco mais específica, não foi possível aí identificar, então, um modelo HARMA que se ajustou bem a esses dados de velocidade do vento. Bom, aqui a gente tem o diagnóstico dos resíduos para o modelo proposto, o EIARMA, onde novamente não se observa um padrão perceptível nos resíduos e também não se observa uma autocorrelação. E o teste de L1 então, também verificou que os resíduos são independentes, identicamente distribuídos. Então, o modelo está ok, conseguiu capturar bem o comportamento da série de dados e pode ser utilizado para previsão. E aqui, novamente, então, a gente tem um gráfico comparando, então, o modelo EIARMA proposto com o modelo ARMA tradicional. Porém, nesse caso, assim, graficamente, a gente não vê uma diferença muito grande entre os dois modelos, né? Aqui também, na análise das medidas de acurácia, também o modelo EIARMA performou melhor em 2 das 3 medidas, mas assim, foi uma diferença bem pequena entre ambos os modelos, né? Mas o modelo EIARMA, ele não ficou ruim, ele também ficou bom, né? E ele tem essa vantagem de que ele não corre risco, né, de se obter previsões de valores negativos, né? O que acontece com o modelo ARMA tradicional. Bom, e por fim, então, a gente fez uma comparação, uma análise utilizando uma série de dados de velocidade do vento média mensal de Yenagoa, na Nigéria, né, obtidas através do NIMET, né, da Agência Meteorológica Nigeriana, no período de 2013 a 2017. Essa série de dados ela já foi utilizada e caracterizada no trabalho de Bayer et al. 2020, que foi o trabalho que realizou a proposição, então, do modelo HARMA. Então, aqui, a melhor ordem autorregressiva de médias móveis para o modelo EIARMA foi o 3.3, para o modelo ARMA tradicional foi 1.2, e para o modelo HARMA, né, que já foi realizado, então, no trabalho de Bayer et al., foi o modelo HARMA 3.2. Aqui a gente tem, então, os valores estimados para cada um dos parâmetros do modelo EIARMA, e a gente verificou que todos eles foram significativos. O diagnóstico dos resíduos, então, novamente, né, os resíduos passaram, o modelo passou no diagnóstico ali, né, passou nessa etapa de verificação dos resíduos e pode ser utilizado para previsão. Né, e aqui, novamente, então, apresento o último gráfico, né, então, comparando o modelo EIARMA, a curva em vermelho, com o modelo ARMA tradicional, a curva em azul, com o modelo HARMA, que seria a curva em cinza. Né? E nesse caso, a gente também observou que não houve uma diferença muito grande entre os 3 modelos, né? Mas o modelo proposto, o EIARMA, ele performou bem também, né? E ele também, novamente, não permite essa questão da previsão de valores negativos, né? Então, ele acaba sendo uma boa opção, né? Ele também é um pouco mais... na verdade, a distribuição Rayleigh, ela é um caso particular da distribuição Weibull, né? Então, talvez o modelo Weibull ele seja mais, não seja tão específico, talvez seja mais fácil de modelar a série de dados utilizando ele, do que um modelo um pouco mais específico, que seria o modelo HARMA. Bom, então, todas essas análises que a gente realizou, né, comprovam que existe sim uma aplicabilidade do modelo proposto para a série de dados hidroclimáticos, né, ele teve performance superior ou igual ao modelo ARMA tradicional, né? E ele então tem essa possibilidade aí de não modelar valores negativos. Então, fazendo um apanhado geral do trabalho, né? O trabalho então propôs um novo modelo dinâmico, aliando a estrutura autorregressiva de médias móveis com a distribuição de probabilidades do Weibull.
O modelo foi desenvolvido nesse trabalho, foi apresentado e foi aplicado em séries reais de dados. Então, o objetivo do trabalho foi realmente propor um modelo, né, dar ali algumas opções de aplicação, e como um desdobramento dele, a gente propôs também um teste paramétrico de tendência baseado no modelo proposto. Né, o modelo e os estimadores de máxima verossimilhança do condicional do modelo apresentaram um bom desempenho, mesmo em pequenas amostras. O teste de tendência proposto também apresentou um bom desempenho, inclusive superior aos testes usuais da literatura, né, não paramétricos, que são os testes de Mann-Kendall e Mann-Kendall sazonal. O modelo proposto foi capaz de capturar as características de comportamento da série de dados e obteve, então, desempenho semelhante ou superior ao modelo ARMA tradicional. E ele tem a vantagem de evitar a possibilidade de ocorrência de valores negativos em séries modeladas e preditas, né, de forma que ele se torne, então, uma alternativa mais adequada para variáveis que sejam inferiormente limitadas em zero, que é o caso da maioria das variáveis hidroclimáticas. É importante frisar também que, após a implementação do modelo em linguagem R, né, para quem vai utilizar o modelo, né, para o profissional, engenheiro estatístico que vai utilizar o modelo, na prática não tem diferença entre utilizar o modelo proposto ou o modelo ARIMA, o modelo ARIMA tradicional, né? Há uma complexidade, então, no desenvolvimento do modelo, mas na aplicação não há maior complexidade, né? Inclusive, a gente pensar em realizar e fazer um pacote no R, né, para o modelo proposto, vai ser a mesma coisa do que utilizar o modelo ARIMA. Né? Mas ele tem essa série de vantagens aí na modelagem de dados hidroclimáticos. E a gente ainda tem muitos campos possíveis de serem explorados no âmbito desse modelo, né? Como, por exemplo, melhoramentos inferenciais nos estimadores, né? Para tornar eles mais acurados, principalmente, né, em relação a pequenas amostras. Utilizar outras variáveis hidroclimáticas, né? Testar esse modelo em outras variáveis hidroclimáticas que possam possuir distribuição label, né? Em específico, até considerar estudos de caso bem focados em alguns problemas específicos em alguma região. E comparação com outras metodologias já propostas, né? Tanto na modelagem, quanto de previsão, quanto de teste de tendência. Então, era isso. Muito obrigada, agradeço a todos. Obrigada, Júlia, pela apresentação. Eu vou encerrar a gravação, como eu havia comentado com vocês anteriormente.